Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês, sejam também com as suas famílias, com as suas igrejas, em especial com o Instituto Teológico João Calvino, em Ondiva. Para os estudantes de lá eu mando as minhas saudações e creio em Deus que certamente o Espírito Santo está trabalhando em suas vidas para aperfeiçoá-los para a boa obra. Vamos lá então, essa é a nossa aula número 4 da apostila do professor, o reverendo José Silva Lapa, e nós temos aqui a educação cristã na história. Nas aulas anteriores, então, nós exploramos a origem da educação cristã, que foi iniciada lá no Jardim do Éden, com o professor perfeito, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Este que é o mestre por excelência. E nós aprofundamos aí os nossos estudos nas últimas aulas, vendo que os ensinamentos de Jesus são um modelo pedagógico supremo para todos nós. Vimos como Jesus, com autoridade e métodos inovadores, preparou os seus discípulos, mesmo sendo homens imperfeitos como nós somos, para darem continuidade à sua missão. Mas como a chama da educação cristã, acesa por Deus e magnificada em Cristo, se manteve acesa ao longo da história e durante todo esse tempo? Como podemos saber um pouco sobre isso? Esse é o tema de estudo da aula de hoje. Quais foram os desafios, quais foram os momentos de glória, quais foram os períodos de declínio e, mais importante, o que nós podemos aprender com essa rica história para nos tornarmos professores mais eficientes e para que a educação cristã em nossas igrejas atualmente reflitam então a vontade de Deus. Nessa aula nós faremos uma viagem no tempo, observando o desenvolvimento então do histórico da educação cristã, desde a igreja primitiva até a reforma protestante, buscando extrair então lições valiosas para a nossa prática diária do ensino cristão. Primeiro ponto, então, temos a igreja primitiva e o compromisso com o ensino e com a disseminação do conhecimento. Após a ascensão de Jesus Cristo e o derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva ela avançou na sua missão de proclamar as boas novas. Desde o início, os cristãos valorizavam o ensino como meio fundamental para transmitir os princípios da fé. As instruções ocorriam, então, tanto nos lares quanto nos locais de reunião da igreja. É crucial notar que a perseguição que poderia ter sufocado o evangelho de Jesus, na verdade, impulsionou-o. Vemos isso lá em Atos capítulo 11, versículo número 9, nos mostrando que os que foram dispersos por causa da tribulação de Estevão, eles se espalharam e ao se espalharem, eles iam ensinando a palavra de Deus por onde passavam. Uma aplicação prática para nós é que, como professores e líderes, não devemos ver as adversidades como impedimentos, mas como oportunidades para a providência de Deus usar-nos para disseminar este evangelho do Senhor. O zelo pela palavra de Deus deve transcender qualquer barreira que nos seja apresentada. Um grande exemplo do compromisso com o ensino da igreja primitiva foi o surgimento das classes de catecúmenos a partir do segundo século. Essas classes tinham a finalidade de instruir novos crentes, especialmente aqueles que eram vindos do paganismo, nos princípios da fé cristã e preparando então estes homens e mulheres e até jovens ou crianças na idade da razão já para o batismo, para então serem selados como membros do corpo de Cristo. Geralmente essas classes elas duravam 3 anos e era um período significativo de preparação. O método consistia na explicação da palavra de Deus em perguntas e respostas orais. O resultado desse ensino diligente ele era visível. O número de adeptos à fé cristã crescia a cada dia e os novos cristãos bem instruídos recusavam a adoração a outros deuses e as divinações impostas pelos imperadores da época. Para os nossos dias, uma aplicação prática que nós temos é o modelo dos catecúmenos, que nos ensina a importância de um discipulado estruturado e profundo para os novos convertidos.
Obviamente, isto não significa que toda classe de catecúmenos terá que ter um programa ou um currículo de estudos que dure 3 anos, mas cada pastor, cada professor e cada comunidade local saberá adequar às necessidades dos recém-convertidos. Não basta apenas, então, a conversão. É essencial um processo de formação que solidifique a fé e gere convicções bíblicas e capacite o crente a viver em conformidade com a palavra de Deus, mesmo diante de pressões culturais ou de perseguições que possam surgir. Outro ponto que nós devemos destacar é o declínio da educação cristã durante a Idade Média, e isto nos serve de advertências para o tempo presente. No século IV, nós presenciamos um evento que, embora parecesse benéfico, marcou o início de um declínio para a educação cristã. Foi a conversão do imperador Constantino. Então, no século IV, nós presenciamos esse evento que, embora parecesse algo de bom, marcou, na verdade, um declínio na educação cristã. A fé cristã, ela passou a ser aceita e até mesmo incentivada em Roma, cessando as perseguições. No entanto, isso abriu as portas para uma nominalização da fé. A igreja deixou de exigir o devido preparo para abraçar o cristianismo, e muitos se tornaram cristãos apenas para agradar ao imperador, sem uma genuína transformação do coração pelo Espírito Santo. Com a fusão entre a igreja e o Estado, a igreja passou a ser usada como um instrumento de controle social, distanciando-se do ensino da palavra de Deus e introduzindo práticas contrárias aos princípios cristãos. As sãs doutrinas foram substituídas por tradições e especulações que obscureciam o verdadeiro conhecimento. Diante de uma situação como essa, o alerta que nós temos é que esta advertência severa para a igreja dos dias de hoje e precisa ser atenta. A mistura entre igreja e Estado, ela é muito perigosa e nunca fez bem para a igreja. Devemos estar vigilantes contra o perigo da superficialidade na fé e também vigilantes quanto ao perigo da conformidade com este mundo. Nos lembrando que a Bíblia Sagrada nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não devemos nos conformar com este século, ou seja, não devemos tomar a forma deste mundo, mas devemos sim seguir o padrão de Jesus, o nosso mestre por excelência. O nosso ensino deve sempre visar a transformação progressiva do crente no caráter, no valor, na motivação e no entendimento de Deus, e não apenas uma adesão nominal. Priorizar a Bíblia e a genuína conversão é fundamental para evitarmos a corrupção interna. O que seria um cristianismo nominal? São aqueles povos que se declaram crentes em Jesus, mas que não têm assim no seu dia a dia um compromisso com a obediência à palavra de Deus, o compromisso em estar congregando, fazendo parte do corpo de Cristo em uma comunidade local, e daí em diante tantas outras questões que eles apenas nominam ser cristãos, mas na prática não o são. O período entre os anos de 529 e 1350 depois de Cristo, esse período ficou conhecido como a Idade das Trevas. A educação cristã estava sob o domínio da igreja, mas o acesso ao ensino era extremamente limitado. É necessário fazermos aqui um adendo em relação a este termo, Idade das Trevas. É um termo histórico, porém, precisamos entender que isto não significa que tudo que ocorreu nesse período todo aí, de 529 a 1350, eram trevas e eram coisas ruins e que nada poderia ser aproveitado ou que nada se aproveitou desse período. Simplesmente ficou assim caracterizado na história, mas nós cremos que a ação do nosso Senhor, Senhor da história, Senhor da igreja, permaneceu aí sustentando a igreja do Senhor durante todos estes longos anos. Bom, a educação cristã então estava sob o domínio da igreja, mas o acesso ao ensino era extremamente limitado, principalmente aos jovens, ou seja, somente os jovens tinham esse acesso ao estudarem com os sacerdotes mais velhos. A grande maioria da população permanecia analfabeta e a ignorância intelectual ela era generalizada.
Embora a igreja detivesse a cultura intelectual, os meios que usava, rituais, arquitetura, arte, dramatizações, iconografia, estavam distantes de comunicar o genuíno evangelho, pois ela mesma havia se distanciado dos princípios cristãos. As universidades que surgiram nesse período focavam em saberes científicos e eram privilégios de poucos, até mesmo porque poucas pessoas sabiam ler naquela época. Somente os filhos da nobreza ou de alguns outros abastados que eram abençoados com esta oportunidade de aprenderem a ler. Para a nossa prática, nós temos uma aplicação aqui, que a história nos mostra o perigo da ignorância bíblica e o perigo da falta de acesso ao conhecimento. O nosso papel como educadores cristãos é garantir que a palavra de Deus seja acessível e claramente ensinada a todos. Dessa forma, então, independentemente da idade ou da condição social, os indivíduos conhecerão a palavra de Deus, e é esta palavra que, através do Espírito Santo, converte os corações, convencendo cada um do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos lutar contra a apatia espiritual e promover uma fome e sede por conhecer a Deus através das suas Escrituras. Outro ponto relevante que nós abordaremos aqui nesta aula é o reavivamento da educação cristã durante a Reforma Protestante ou pós-Reforma Protestante. A luz da verdade, ela não poderia ser extinta, até porque esta luz é o próprio Senhor, é a própria palavra de Deus. Em meio à aridez, então, da chamada Idade das Trevas, Deus levantou homens que mais tarde seriam conhecidos como os reformadores. Eles deram início a um grande movimento para reformar a igreja, resgatando o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Martinho Lutero, por exemplo, ao redescobrir a salvação pela fé, defendeu as Escrituras como o único fundamento da fé religiosa. Ele foi um ferrenho defensor da universalização do acesso à educação, para que todos pudessem compartilhar das verdades reveladas. Lutero pregou contra a venda de indulgências e o uso do medo para manipular as pessoas, enfatizando que o relacionamento com Deus deve ser motivado pelo amor e não pelo temor. É importante também enfatizarmos aqui que Martinho Lutero, ele não somente reformou a Igreja do Senhor, através ali das propostas feitas nas suas 95 teses, através também de ter permanecido firme, pois sabia que tudo aquilo que ele estava debatendo ou chamando a atenção da igreja era bíblico e precisava ser resgatado. Martinho Lutero, ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para a língua alemã, e dessa forma, então, no vernáculo, o povo pôde ter acesso diretamente à palavra de Deus, que antes era somente manuseada e ensinada e pregada pelos sacerdotes católicos romanos. Martinho Lutero, através deste ato de traduzir a palavra do Senhor para a língua alemã, ele também acabou organizando de forma muito bem feita a própria linguagem escrita alemã, porque nós chamamos hoje em dia aquela região de Alemanha, mas na época não tinha esse nome, e haviam várias nações, haviam vários principados ali, haviam várias regiões falando os seus dialetos, alguma coisa muito próxima, mas não necessariamente uma língua só. E Martinho Lutero, traduzindo a Bíblia para uma única língua, ele conseguiu unificar então esses povos acerca da educação, e isso é usado até os dias de hoje. Uma aplicação prática para as nossas vidas é que, como professores, somos chamados a ensinar a salvação unicamente pela graça, por meio da fé no nosso Senhor Jesus, baseando todo o nosso ensino na inerrante palavra de Deus. Este é o objetivo de todo educador cristão. Devemos rejeitar qualquer método que explore o medo ou vise o benefício próprio. Precisamos focar sempre na verdadeira liberdade e alegria que o Evangelho oferece. Outros reformadores, como Ulrich Zwinglio,
também se levantaram, mostrando que práticas como os mosteiros, a missa, o purgatório, o culto aos santos, o culto, na verdade, aí, as chamadas missas de sétimo dia, não é? E também o celibato, eram errôneos e distorciam o verdadeiro evangelho. Ele defendeu a supremacia das Escrituras e a Igreja como uma entidade separada do controle governamental. Dessa forma, então, é vital para nós mantermos a pureza doutrinária, ensinando que as Escrituras realmente dizem a verdade e não aquilo que as tradições humanas ditam, garantindo que a Igreja mantenha a sua identidade e propósitos divinos. É isso que nos diferencia como cristãos, protestantes, reformados da Igreja Católico-Romana. Para nós, a única autoridade e fonte da verdade é a palavra de Deus. Nós cremos que a Igreja nasce desta palavra. Já os católicos romanos, eles têm como autoridade também, além da Bíblia Sagrada, a tradição da Igreja e a palavra do Papa ex cátedra. Nós não aceitamos isso, porque cremos que tudo aquilo que deve ser ensinado e praticado como liderança da Igreja, é até mesmo aquilo que vai se tornar tradição da Igreja, precisa ter um fundamento bíblico. Nós também temos João Calvino, um verdadeiro elogio ao ato de ensinar a sua vida. A sua influência na educação cristã foi imensa, com a implantação de escolas, e onde quer que surgisse uma igreja reformada, o objetivo era que ali ao lado estivesse sendo construída também uma escola. Ele também criou a chamada Academia de Genebra, e através disso ele abençoou não somente os cristãos, mas toda uma cidade, toda uma comunidade, uma nação que era muito pobre, uma nação que era extremamente prejudicada pelo pecado, e Deus agiu ali através da educação cristã. Dessa forma, então, Calvino, assim como Lutero, ele defendeu a universalidade do conhecimento, acreditando que a educação era o meio usado por Deus para guiar o homem ao propósito de se relacionar com Deus e refletir a sua glória. Ele acreditava que todas as pessoas, das mais simples às mais doutas, deveriam ser ensinadas e também ensinar a outros. O próprio sistema presbiteriano que ele implantou exigia pessoas instruídas e preparadas para todas as funções da igreja. A organização do culto primava pela centralidade na palavra de Deus, oferecendo um ensino por excelência a todos. O legado de Calvino, então, nos desafia a buscar a excelência em todas as esferas da educação cristã, tanto em nossas igrejas, quanto em todas as outras instituições que nós fizermos parte, capacitando então todos os cristãos para o serviço e assegurando que o púlpito seja uma fonte de ensino profundo e transformador. A formação de líderes e professores é uma prioridade, pois a qualidade do ensino impacta toda a comunidade. Um consenso importante entre os reformadores foi a necessidade de restaurar o papel dos pais como ensinadores dentro do contexto familiar. O lar era visto como o primeiro e mais importante local de aprendizado, onde o temor do Senhor deveria ser plantado desde a mais tenra idade, conforme os princípios bíblicos que estão lá em Deuteronômio capítulo 6, também no Salmo 78, em Efésios capítulo 6 também. Esta é uma responsabilidade que nós também, no tempo presente, não podemos terceirizar. A igreja deve capacitar os pais para serem os principais educadores espirituais de seus filhos, fornecendo ferramentas e apoio para que o lar seja de fato a primeira escola da fé. O período da reforma impulsionou a igreja do Senhor Jesus através da educação cristã. A palavra de Deus voltou a ser a única regra de fé e prática, e a fome por conhecimento de Deus era abundante. O grande legado dos reformadores, através dos 5 solas, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus, continua a ser o fundamento da verdadeira educação cristã. Nós convidamos então você
a reler o texto de Mateus capítulo 5, versos de 3 a 12, e memorizar, se possível, para que estes ensinamentos estejam guardados no coração e também sejam base para a sua vida diária de prática. Isso nos lembra do caráter que deve guiar todo aquele que busca a sabedoria e o reino de Deus. Concluindo então a nossa aula, a história da educação cristã é uma prova da fidelidade de Deus e da necessidade constante de nos realinharmos com os seus princípios. A fidelidade de Deus não é a nós, a fidelidade de Deus é a Ele mesmo e a sua palavra. Obviamente, a sua palavra diz que Ele cuidará de nós, Ele cuidará da sua igreja. E uma das ferramentas mais importantes para isso é a educação cristã. Os princípios, então, da palavra de Deus e da educação cristã, eles vêm desde a igreja primitiva, que foi diligente no cuidado do ensino apostólico, passando ali pelos alertas da Idade das Trevas, até o reavivamento glorioso da Reforma Protestante, e cada período desse nos traz lições especiais. Para nós, como futuros professores e aqueles que já atuam nesta área, a grande reflexão estamos aprendendo com os erros do passado, como a negligência doutrinária e a superficialidade, e aplicando os acertos como o discipulado profundo e a centralidade da palavra? Que a nossa paixão por ensinar reflita o compromisso de Cristo e também de cada reformador do passado, buscando sempre a glória de Deus e a transformação de vidas. Dessa forma, então, nós concluímos esta aula e no próximo capítulo, na próxima aula, nós vamos explorar os desafios da educação cristã nos dias atuais. Eu peço que você tenha total atenção ao estudo desta disciplina, revise a matéria antes da aula seguinte. Que Deus te abençoe, te dê então muita sabedoria e entendimento, e a dependência do Espírito Santo sempre será constante nas nossas vidas para caminharmos adiante. Fica na paz do Senhor Jesus.